Yeshua Lehem, a paz de Jesus esteja com todos. Vamos abrir a Bíblia, Novo Testamento, Evangelho de Lucas. Vamos falar nesta oportunidade sobre impedimentos, sobre batalhas, sobre obstáculos. Gostaria que você abrisse o capítulo 19 do Evangelho da autoria de Lucas. Novo Testamento. Todos quanto acharam, digam amém. Nós vamos ler o versículo 1 até o 10. Podemos ler? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E para encerrar o versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Feche os seus olhos por um instante. Bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei de todo o universo, que nos deu seu Santo Espírito e que hoje vai falar conosco neste lugar. Que o Senhor possa visitar cada coração através do poder desta palavra. Não é persuasão humana, muito menos conhecimento humano, mas é a tua palavra, Deus, que vai falar com os teus servos hoje. Que a tua bênção seja sobre nós mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem glorificar o Senhor nessa noite? Queridos irmãos, já alguns dias viemos aqui falando sobre uma grande vitória da parte de Deus para a tua vida. Mas, irmãos, só quem vive batalhas sabe o que é vencer em meio às guerras. Se eu não me engano, eu disse um dia desses que tudo que vem fácil não tem valor, não tem preço. Tudo que é fácil, vai fácil. É muito simples uma pessoa olhar para uma conversão, uma grande conversão, como a deste homem chamado Zaqueu, e a frio modo dizer que é apenas mais uma conversão. Mas eu quero falar hoje aqui, preste atenção nisso. Baseado nesse texto, as 7 muralhas de Jericó. Mas pastor, Jericó não tinha 7 muralhas, Jericó só tinha uma. A aplicação e a conotação para a palavra muralha nesta noite é impedimento. Nós vamos entender, encontrar aqui 7 coisas que impediam Zaqueu de receber a bênção de Deus. E eu não sei, você que veio aqui hoje, você que está ouvindo essa mensagem, quantos obstáculos possam existir na tua vida para receber a bênção de Deus. Eu só sei de uma coisa: todos eles vão cair por terra hoje. Ninguém vai impedir que a bênção de Deus chegue para você. As 7 muralhas, eu quero dizer muralhas, porque Jericó
É uma cidade extremamente ligada a muralhas. Você se lembra da história de Josué? Que tocaram o chofar e as muralhas de Jericó caíram, um dos grandes feitos da presença de Deus. As muralhas de Jericó que foram amaldiçoadas por Josué. A cidade foi amaldiçoada por Josué. Jericó quer dizer o lugar das palmeiras. Mas como pode uma cidade amaldiçoada por um homem ter o nome de uma vitória? Porque palmeira indica vitória. O salmista diz que o justo florescerá como a palmeira. A palmeira é símbolo de triunfo, é símbolo de vitória. Você se lembra quando Jesus entra em Jerusalém? E ele vai entrando e as pessoas o receberam com palmeiras nas mãos. Aquilo era nada mais, nada menos do que um símbolo de triunfo, um símbolo de vitória. E como pode uma cidade levar um nome de vitória sendo amaldiçoada? Jesus agora vem para aquela cidade que deveria ser uma bênção e que de fato não era, porque fora amaldiçoada. Mas Jesus vem transformar a maldição em bênção. Jesus, pelo seu poder, pelo poder da sua palavra, por ser ele o Messias, ele vem transformar tudo aquilo que um dia foi amaldiçoado em bênção. E é isso que Deus manda eu lhe dizer. Eu não sei se existe alguma coisa na tua vida que não dá certo. Eu só sei de uma coisa: Jesus está entrando na tua história para transformar a tua dor em alegria, para transformar a sua lágrima em cântico, para transformar aquilo que possa ser maldição em bênção. Jesus está aqui hoje, entrando na tua história para mudar o seu cativeiro. Existiam 7 impedimentos. Existe um texto que você vai ler aí no 18, em casa é lógico, você fica com a sua Bíblia aberta, mas no 18, a Bíblia diz assim, no 35, aconteceu que aproximaste de Jericó, estava um cego assentado junto à porta da cidade, seu nome era Bartimeu. Bartimeu não é nem nome, viu, irmãos? Bartimeu é uma conotação hebraica que quer dizer filho de Timeu. Ele não era conhecido pelo que ele era, mas pelo que o pai dele era. Ele era conhecido pelo que o pai foi, e a sua identidade fora descaracterizada pelo seu sofrimento, pela sua dor. E Jesus aqui parece que está entrando em uma Jericó, e depois nós lemos no capítulo 19 que ele entra de novo em Jericó, e você vai me dizer: que Jericó é essa? E eu vou lhe dizer que existiam 2 Jericós nos dias de Jesus, a antiga e a moderna. Quem já foi em Jerusalém sabe que a cidade de Jerusalém, ela tem um lado antigo, um lado histórico, e tem a Jerusalém moderna que cresceu ao redor da cidade. E aqui nós vemos essa Jericó moderna. Jesus sai da antiga, restaurando a vista, a visão de um cego que, diga-se de passagem, enxergava mais do que muitos que tinham olhos. Um cego que conseguiu enxergar e falou uma coisa que poucos falaram na história bíblica: o cego que conseguiu ver o que os homens não conseguiam ver. Na verdade, Jesus, ele era filho de José, mas aquele cego, ele teve uma visão profética, uma visão do reino milenar de Jesus, e ele grita: Yeshua ben Davi reshed ani, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquilo chamou a atenção do mestre: poxa, alguém aqui sabe que eu sou filho da linhagem de Davi? E quando a Bíblia fala é filho de Davi, a Bíblia está falando daquele que vai reinar eternamente. E este cego em Jericó deu esse presente para Jesus, enxergando o que muitos que tinham olhos não conseguiam ver. Jesus sai de uma, agora ele continua em Jericó, me parece que entra na mesma Jericó. E a Bíblia diz, você pode me acompanhar, nós vamos ver a primeira barreira, a muralha, o primeiro impedimento na vida de Zaqueu, que o impedia de receber a bênção de Deus. Algumas coisas, ouça-me, algumas coisas podem estar impedindo você de receber a bênção de Deus, e se é que elas existem hoje, essas muralhas vão cair por terra em nome de Jesus. Primeiro ponto, versículo 2, por favor, me acompanhe, Lucas 19. Eis que um homem muito conhecido, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. A primeira barreira na vida de Zaqueu que o impedia de se encontrar com Jesus, de receber a bênção de Deus, era a barreira da corrupção.
Nós vamos ler aqui que Zaqueu era o maioral dos publicanos. Pastor, o que era publicano? Publicano eram judeus que traíram a sua pátria, traíram o seu povo e trabalhavam na coleta de impostos para o Império Romano. Na grande maioria dos publicanos, todos eram corruptos. O povo de Israel odiava os publicanos por serem eles traidores, por apoiarem uma nação pagã, que eram os romanos, e por serem corruptos em relação ao seu próprio povo. Os publicanos olhavam para as pessoas que entravam na fronteira e diziam para elas assim: para você entrar aqui custa tanto. Ele cobrava o preço que ele queria. Por isso, era extremamente odiado pelo seu próprio povo. Eram considerados traidores. Zaqueu não era um publicano, Zaqueu era o maioral dos publicanos. Ou seja, Zaqueu era o chefe, o organizador dos publicanos. E Lucas ainda coloca um pequeno detalhe: não era só o maioral, ele era rico também. Como Zaqueu se enriqueceu? Através da sua própria corrupção. A corrupção é o contrário da justiça. E se existia uma barreira na vida de Zaqueu que impedia ele de ver a bênção de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, era que Zaqueu era um homem corrupto. Ele se vendia, ele fazia negociação com aquilo que não deveria se negociar. E se tem, ouça bem isso, eu estou pregando debaixo da unção do Espírito Santo. Eu só soube que ia pregar essa mensagem aqui agora que o Espírito de Deus mandou pregar essa mensagem. E se tem uma coisa, ouça bem. Se tem uma coisa que o diabo quer colocar no seu coração, é corrupção. Sabe, queridos, o diabo quer fazer troca com o crente. Ele quer trocar a bênção de Deus por um prato de lentilha. E o meu Senhor está mandando dizer a você: segure firme aquilo que eu te dei, valorize aquilo que eu coloquei na tua vida, ainda que seja pouco. Se você for fiel no pouco, o Senhor vai te colocar no muito. O Senhor está dizendo para alguém aqui hoje: não se venda, não se entregue, resista às propostas do diabo. Não seja fácil. Não se venda. Não seja como Judas Iscariotes, que vendeu o seu Senhor por 30 moedas de prata. E se existe uma coisa que vem em seguida da corrupção, é a tristeza.